Que a paz que excede todo entendimento e a graça de Cristo seja conosco. Hoje a reflexão está em Mateus 5, a partir do versículo 3 ao 12. Antes de estudarmos, gostaria de destacar e quero destacar aqui que bem-aventurado significa feliz, ou seja, cada bem-aventurança aqui é uma felicidade. Vamos começar aqui a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de humildade que teve aqui na terra. Ele se humilhou naquela cruz para nos salvar, aguentou aquela dor, aquele sofrimento tremendo, sem ter culpa. Jesus não era culpado, Jesus não teve pecado, ele suportou isso por nós. Às vezes queremos ser os donos das razões, às vezes queremos sair por cima nas situações, mas que não possamos ser assim, mas muito pelo contrário, que possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E o reino dos céus é dessas pessoas, as pessoas que são humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A Bíblia fala que todo aquele que derrama uma lágrima, ele será consolado. Ou seja, muitas vezes podemos se afogar nos nossos sofrimentos, ter dores, mas eu te digo, o teu choro não é em vão. Deus vê cada lágrima sua. Tem uma música que diz: cada lágrima da vida será recompensada com a glória de viver com Deus. Que nós hoje possamos ter no nosso coração que o sofrimento que estamos passando hoje não é comparado com a glória que será revelada em nós. E é claro que se nós entregarmos todo o sofrimento ao nosso Deus, Ele irá cuidar de nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje em dia, infelizmente, tudo aponta para o ódio, para a raiva, para o rancor, para a ira. E a nossa sociedade atual tem cada vez mais tido esse tipo de coisa. Que nós possamos vigiar nesse sentido, que nós não possamos retribuir a cada xingamento, a cada palavra, digo assim, indesejável que tem no nosso dia a dia, com rancor, ira, ódio de volta, mas muito pelo contrário, fazer como nosso Mestre Jesus, ter respostas brandas. A resposta branda, ela desvia o furor. Nós possamos ter no nosso coração que a ira não leva a nada, mas a mansidão, a calma é de Deus, porque Deus é assim. Deus é manso, Deus é um Deus de paz, e Ele quer que tenhamos esse caráter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus, ele tinha fome e sede de justiça, ele tinha fome e sede de cumprir a vontade de Deus, e ele cumpriu. Então, nesse versículo nós entendemos que se a gente tiver vontade de guardar os 10 mandamentos, se a gente tiver vontade de guardar cada preceito que está escrito aqui, Deus ele dá a capacidade. Então que possamos pedir a Deus, clamar a Ele, ao Todo-Poderoso, Soberano, e Ele irá nos dar essa capacidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós, com esse versículo, nós temos que entender que nós ganhamos um favor, que foi Jesus morrer na cruz para nos salvar. Nós temos que entender que nós somos salvos pela graça, que a graça veio de graça e a gente não pagou nada, a gente simplesmente aceitou a graça. Então, se nós fomos salvos pela graça e nós temos essa dádiva, por que eu negaria perdoar meu irmão que fez algo a mim? Por que eu negaria ter misericórdia de uma pessoa que está precisando de um ato de misericórdia? Ou coisa do tipo. Em verdade digo que a pessoa que tem misericórdia do próximo, Deus vai ter misericórdia muitas vezes mais. Eu não falo nem se alguém estiver vendo ou não, mas eu falo até você entre a pessoa.
porque Deus vê tudo. Saiba que nada passa oculto aos olhos de Deus, e principalmente o que você tem no seu coração, e eu também. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Destacando também essa parte do coração, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nós possamos pedir ao nosso Deus um coração puro todos os dias, porque este mundo é mau, este mundo já é do maligno. Então tudo que a gente vê ao redor, as coisas, elas levam para o mal, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Cristo Jesus. Com Jesus nós já temos a vitória para todas essas coisas. Nós podemos ter um coração limpo e puro, somente preenchido com a presença de Deus. Basta a gente pedir e buscar. Muitas pessoas acham que é impossível ter um coração puro, não ter pensamentos negativos, só pensamentos positivos, e estar plenamente na presença de Deus. Muitas pessoas acham que é impossível viver sem pecar. Mas se Deus ele viveu sem pecar, nunca pecou, Jesus nunca pecou, e será que é impossível para ele que nós não pequemos? Claro que não. Deus ele dá essa capacidade para nós através do seu divino Espírito Santo. Então que possamos acreditar que Deus pode nos tornar puros e limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança remete à paz. Uma pessoa que gosta de paz, que não gosta de intrigas, de guerras, de coisas ruins. Pessoas que preferem a paz de espírito, preferem a paz do que procurar aquela notícia ruim, ou prefere a paz do que procurar intrigas ou botar lenha na fogueira, como se diz o ditado. Aquela pessoa que procura somente fazer o bem e procura estar na paz. E muito além disso também, aquela pessoa que vê intrigas e coisas ao seu redor e procura buscar a paz entre todos. Deus ele se agrada disso, porque Deus ele é a própria paz. Então, quando aqui diz que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é porque Deus é Deus de paz e os pacificadores estão clamando por Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente, quando a gente faz o que é certo, a gente busca o que é certo, pessoas ao nosso redor e etc. vão querer nos derrubar, assim como foi com Daniel, como foi com Jesus e os personagens de destaque da Bíblia, Davi, dentre muitos outros personagens. Isso a gente vê que aquele que quer seguir a Cristo tem que suportar isso. Jesus diz: quem quer vir a mim, tome sua cruz e siga-me. Infelizmente, teremos pessoas ao nosso redor aqui nessa terra, antes de Jesus voltar, nos perseguindo por causa do reino dele. Mas nós não devemos se desanimar por causa disso, muito pelo contrário, nós devemos ser felizes, porque aqueles bem-aventurados, os que recebem isso, porque é dos reinos dos céus a pessoa que recebe esse tipo de coisa, porque Jesus ele foi perseguido por pregar a verdade, sendo o próprio Deus e 100% homem também. Davi ele foi perseguido por ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Daniel ele foi perseguido por ele ser fiel ao seu Deus e ao nosso Deus. Então nós automaticamente, ao sermos fiéis a Deus, seremos também. Mas que nós possamos consolar nosso coração em Jesus e orar pelas pessoas que nos perseguem, e assim nos tornaremos filhos de Deus, como está escrito na Bíblia. Eu desejo que você
tenha essas bem-aventuranças no seu coração. Desejo que você estude, ore e peça a Deus para que crie essa desenvoltura de caráter em você e em mim também, porque essas qualidades de caráter, elas provêm de Deus e Deus se agrada de cada uma delas. Que você tenha um feliz sábado e tenha uma boa noite na presença do Senhor.